Olá pessoal, paz do Senhor a todos. Estamos aqui de volta para agora estudarmos juntos a matéria do currículo Um Coração de Adorador da carreira de liderança da Rise. Estamos aqui dando continuidade no nosso estudo online. Não é? Estamos no capítulo 6 agora, na página 15 da sua apostila. Vamos falar sobre a morada da presença de Deus 2, a tenda de Davi. Não é? Nós estudamos anteriormente sobre o tabernáculo de Moisés. E agora é hora de nós mergulharmos na morada da presença de Deus 2, falarmos um pouco sobre a tenda de Davi, como nós sempre fazemos quando estamos em classe. Nós pedimos o auxílio, a ajuda do Espírito de Deus, para que nós possamos, descobrir os tesouros, os segredos que estão contidos na palavra de Deus, que o Espírito Santo é o Espírito de revelação e entendimento, aquele que prescruta o coração de Deus e o revela ao nosso coração, ao nosso espírito. Então vamos começar orando como nós sempre fazemos. E eu peço que você feche seus olhos agora e ore comigo. Pai, nós te adoramos, agradecemos ao Senhor pela tua presença que é viva, é real em nós, em nossos corações, e pedimos Espírito Santo, o Espírito que nos guia a toda a verdade, o nosso consolador, o nosso mestre, o nosso advogado, aquele que está conosco em todo o tempo, o nosso paracleto, aquele que está para nos auxiliar, o nosso ajudador. Que o Senhor possa, nesse momento agora, Espírito Santo, nos abrir os olhos dos corações, do nosso entendimento, para que possamos descobrir as riquezas que estão contidas na Tua Palavra. Nós possamos, Senhor, receber da porção, Senhor, preciosa, que é, Senhor, a sabedoria que vem da Tua Palavra em nós. Que nós possamos não apenas sermos estudantes, Senhor, mas praticantes e pessoas que desfrutam desse momento de intimidade e relacionamento com a Tua Palavra. Te agradecemos, te amamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, então nós vamos falar sobre os princípios da tenda de Davi. Nós vamos entender o que é a tenda de Davi, o que foi a tenda de Davi. Logicamente, nós não temos tempo de nos aprofundarmos, a estudarmos a fundo o que foi a tenda de Davi, mas nós vamos sim falar sobre o modelo que Davi entendeu e recebeu do próprio Deus, não é? Ou seja, partiu do seu coração em direção a Deus, não é diferente de Moisés que subiu ao monte e lá recebeu as instruções do Senhor. Davi, ele externa um desejo do seu coração que tinha a ver com o que Deus também tinha no coração dele, não é? E é isso que nós vamos estudar, ou pretendemos entender um pouco mais, não é? Quando mergulharmos nesse capítulo do estudo. Então, abra sua Bíblia em Amós, no capítulo 9, verso 11, o seu estudo aí também na primeira página. Já temos aí a profecia de Amós, depois que tem uma visão junto ao altar, né? Deus dá a ele uma promessa de restauração da nação e de um modelo, não é, que já estava no coração de Deus. Ele diz assim: naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados, das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Amém? Lá em Atos capítulo 15, a partir do verso 16 ao 19, você também pode abrir lá, na palavra de Deus. Diz assim: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei para que o restante dos homens busque ao Senhor. Grifa isso aí na tua palavra, no teu estudo, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. A tenda de Davi, gente, tem a ver com a inclusão de todos os povos. É um chamado de Deus ao relacionamento com a sua presença, a interagir com a sua presença, e isso inclui um plano divino desde a antiguidade para a inclusão de todos os homens, inclusive os gentios, porque se nós formos para Atos capítulo 15, a partir do verso 13, diz assim: quando terminaram de falar, Pedro e Paulo, né, e Barnabé estavam ali conversando, e todos que estavam reunidos ali num concílio, né, Tiago se levantou e disse: irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios, para separar dentre eles um povo para si. Então o plano de Deus original sempre foi a inclusão de todas as nações, de todos os povos. Essa foi a promessa que ele deu a Abraão lá no começo do Gênesis. Ele disse: olha, eu farei
Através de você, Abraão, serão benditas todas as nações, as famílias da terra. Através da tua obediência, que eu te tirei da tua terra, da tua parentela, do meio gentil, sabe, de adoração à lua, né, de todos os deuses pagãos, eu te separei, de você eu vou fazer uma nação pela qual virá o Redentor da humanidade. Então, o que é que Deus está falando aqui, gente? Que nos últimos dias Ele vai restaurar um modelo de adoração e de interação com a sua presença. Então, aí na letra A diz assim, havia 3 tabernáculos, tendas ou lugares onde a arca, que é representada, né, a arca representa a presença de Deus, que ela habitava no Antigo Testamento. Havia 3 lugares. Em primeiro é o tabernáculo de Moisés. Se você quiser olhar a referência lá em Atos capítulo 7, 44, vamos olhar juntos? Volta um pouquinho aí então de Atos 15, Atos 7, 44, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer a respeito do tabernáculo de Moisés. Diz assim, nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo. Qual tabernáculo? O tabernáculo de Moisés, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Então Deus deu um modelo a Moisés no monte, de um tabernáculo, em um lugar onde a arca era colocada. Nós estudamos anteriormente sobre o tabernáculo de Moisés e vimos que havia ambientes dentro do tabernáculo, né? O lugar santo e o lugar santíssimo, o lugar santo e o santo dos santos. Nos santos dos santos ficava a arca da aliança, nós falamos também no estudo anterior sobre o que existia dentro da arca da aliança, a composição da arca da aliança. Ela ficava ali isolada no lugar, né? Era separada por um véu e apenas um homem, o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso a essa presença para oferecer um sacrifício agradável a Deus, para estar ministrando diante da presença do Senhor, não é? Que era a Shekinah de Deus, a presença física manifesta do Senhor. Era apenas uma vez por ano e um homem apenas. E em segundo aqui nós temos a tenda de Davi. Se você quiser ir lá em 1 Crônicas capítulo 15, verso 1, nós vamos ver que Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi. Mas ele também preparou um lugar para a arca de Deus. Davi ele não estava apenas preocupado em construir algo para si, mas ele também estava preocupado em ser um hospedeiro, um lugar onde ele pudesse dedicar a presença de Deus. Nós sabemos que o anterior a ele, Saul, reinou sem a presença. Saul reinou sem a arca, isso para ele não era algo importante para que ele pudesse reinar, ele não deu importância devida à presença de Deus. Mas uma das primeiras coisas que Davi faz é querer trazer de volta a arca, a presença de Deus para Jerusalém. Ele disse, eu não posso reinar se a presença de Deus não estiver comigo. E ele manifesta, gente, esse desejo no coração dele. Sabe, não foi Deus que pediu, mas a Bíblia diz que tanto é de Deus o querer quanto o efetuar. Então eu creio que Deus colocou esse desejo no coração de Davi e ele entendeu isso. E o terceiro lugar onde a presença, a arca de Deus estava era no templo de Salomão, né? Que Davi, o próprio Davi, antes de morrer, entrega o modelo, o desenho, né? O blueprint do templo que ele queria construir para dedicar ao seu Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Então, a arca também esteve dentro do templo. A letra B diz que através do profeta Amós, Deus determina, olha só, que a tenda de Davi será reconstruída nos últimos tempos. O que isso quer dizer? Que nos últimos dias haverá um modelo que Deus vai restaurar, que será reconstruído, um modelo de adoração, de interação com a presença de Deus, né? Um modelo de relacionamento com a presença de Deus e de acesso à presença de Deus. Isso, logicamente, também aponta para Jesus, né? Nós temos estudado sobre os tipos de Cristo no Antigo Testamento, não é? Isso tem a ver, sim, com o que se cumpriu através da vinda de Cristo, né? Quando ele entregou o seu corpo, ele entregou como sacrifício vivo, não é? Para Deus, para que pudesse haver a restauração, né? e a remissão, né? Dos povos, né? Para trazer de volta todos para Deus, para restaurar o que havia se perdido no Éden, né? Então, nós vemos isso sendo realizado e sendo cumprido através da vida de Jesus, né? Não só na questão de que a tenda é algo frágil, que a tenda é algo que não se compara com um templo grande construído, né, com pedras, né, adornado de ouro. Então Jesus também fala da simplicidade de Cristo quando ele veio, o filho do carpinteiro, ele veio em toda a sua humanidade, né, ele descendente de Davi. Deus está falando assim, nos últimos dias eu vou restaurar a tenda caída de Davi. Ou seja,
ele veio para restaurar aquilo que Adão perdeu e que Davi conseguiu restaurar. Né? Quando ele fala que a tenda caída de Davi foi algo que ao longo do tempo também o homem novamente deixou a perder. Né? Ele se perdeu no relacionamento com Deus. E Deus está falando assim, nos últimos dias eu também vou restaurar esse modelo de interação com meu servo. Né? Ou seja, Deus está dizendo assim, eu vou restaurar esse modelo que Davi entendeu e manifestou, não é, ao povo de Israel, dizendo assim, venham, vamos desfrutar da presença de Deus juntos. Né? Vamos colocar o carro na frente dos bois, não, mas vamos passo a passo aqui. Tá? Então os apóstolos tomaram essa profecia e esse modelo também para a construção da primeira igreja. Tá? Deus quer reconstruir o estilo e a forma de adoração que era praticada nesse lugar, a tenda de Davi, um lugar tão especial. Se você puder meditar no capítulo 15 todo, nós não vamos ter tempo, onde Davi separa, né, adoradores, profetas, para estarem ali ministrando constantemente diante da presença de Deus. Né? Davi traz com alegria a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, e a palavra diz que ele também carrega a arca com ele mesmo, né, consigo. Ele veste roupas de linho fino, né, um manto de linho fino, assim como os levitas também vestiam. E a palavra diz lá em 1 Crônicas 15, 27, que Davi também ele carregava a arca. Olha só, Davi, ele também, sendo rei, ele pôde pegar a arca e carregar, algo que era separado para os sacerdotes. Isso também aponta para o nosso encargo e nosso propósito, né? Que nos foi dado por Deus de sermos reis e sacerdotes para Ele. Quando falamos de reis e sacerdotes, são aqueles que eles têm autoridade para reinar com Ele, mas eles também têm a abertura para ministrarem diante da presença de Deus. Algo que foi, assim, nunca visto por nenhum outro rei, a não ser Davi, que ele aqui também diz, continuando nessa mesma passagem, diz que Davi também, ele vestia um éfode, né? Uma roupa, um colete sacerdotal. Não é? E ele pôde assim, todo Israel, junto com ele, trazer a Arca da Aliança do Senhor com gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e liras, enquanto a Arca do Senhor entrava na cidade de Davi. Então, assim, gente, isso é um modelo que nós vemos mais do que nunca nesse tempo que nós temos vivido, que Deus, ele realmente tem convidado a sua igreja, ele tem invocado, ele tem nos atraído para que seja restaurado. Sabe, essa prática, porque Deus quer reconstruir o estilo e a forma de adoração que era praticada na tenda de Davi. Nós vamos entrar daqui a pouquinho lá e mergulhar mais a fundo nisso. Mas nós temos aqui, então, o tabernáculo de Moisés de um lado, o templo de Salomão do outro, lugares onde a Arca da Aliança, a presença de Deus estava. Mas no meio nós temos aí a tenda de Davi. Né? Os filisteus haviam roubado a arca, né? E Davi recupera essa arca, né? Em 1 Crônicas 13, do 1 ao 8, e ele põe ela dentro de uma tenda. 1 Crônicas 16, do 37 ao 43. Lembre-se, a arca ficava no tabernáculo de Moisés, separada por um véu, onde um homem apenas tinha acesso uma vez por ano. E Davi traz essa arca, ele traz a presença de Deus de volta para Jerusalém, e ele abriga ela dentro de uma tenda, de um tabernáculo. Ele cria esse lugar. Então, nesse lugar, Davi, ele tinha uma paixão pela presença de Deus. Nesse lugar existia essa paixão, ele ardia em paixão por trazer a presença de volta, sabe, de um renascimento do movimento de adoração no meio do povo de Israel. E é interessante que a maioria dos salmos que nós lemos, os salmos que estão escritos, foram escritos, né, depois que essa adoração foi estabelecida através dos músicos e instrumentos, né? As canções começaram a surgir, os músicos começaram a ministrar com seus instrumentos depois desse modelo do tabernáculo da tenda de Davi, quando Davi traz de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Então ele institui, a partir dali, a adoração através da música, com instrumentos, uma nova expressão de adoração e de louvor ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E é interessante, em último lugar, aqui dentro desse quadro, que deixa eu falar para você, todas as pessoas desse modelo de Davi tinham acesso à presença de Deus. E era justamente o que Deus queria. Né? Não essa separação que nós vimos anteriormente, porque ali a figura do tabernáculo de Moisés e aquele véu, nós vamos ver daqui a pouquinho também mais a fundo, é que o véu simbolizava a lei, né? Essa separação que existia, e as pessoas elas tinham um certo receio de chegar perto, né? Havia esse temor, né? E Deus está dizendo assim, olha, através desse modelo que Davi entendeu,
né? Vocês são bem-vindos à minha presença. Então todas as pessoas tinham acesso à tenda de Davi. Embora estivessem músicos, levitas, sacerdotes ministrando diante da arca, todos podiam agora contemplar a presença de Deus. Todos poderiam se achegar à presença de Deus, né? Então, as características da tenda de Davi são as seguintes, né? Na página 16 aí do seu estudo, na letra A, diz assim que Davi, ele primeiro organiza sacerdotes e levitas. 1 Crônicas 23, 4. São 24 mil, olha só, gente, 24 mil homens para dirigir a obra da casa de Deus, da casa de Jeová. 6 mil para governar e juízes. Então, 6 mil governadores e juízes. 4 mil porteiros ele instituiu. 4 mil músicos em tempo integral. 4 mil músicos para louvar a Deus com seus instrumentos. Total de 38 mil homens, de acordo com 1 Crônicas 23, 3. Eles ministravam na casa de Deus. Eles davam graças, né, para que todo o povo ouvisse. Eles louvavam e ofereciam holocaustos continuamente diante do Senhor. Esse era o modelo que Davi estabeleceu através da sua tenda. Ele estabeleceu também na letra B aí cantores proféticos e músicos para ministrarem a Deus perante a arca. Está lá em 1 Crônicas 25, do 1 a 7. 288 homens se separaram para esse ministério, para estarem aí dedicados 24 horas por dia, divididos em grupos de 12 pessoas por hora. Olha só que interessante, que Davi estava tendo um entendimento profético da maneira da adoração celestial, a adoração que acontece nos céus, porque nos céus não existe pregação, né? Nos céus não existe, oração por cura, mas uma coisa que existe no céu e nunca cessou e nunca cessará, que é a adoração. E a adoração profética é aquela que declara quem é Deus, aquele que está sentado sobre o trono. Porque, de acordo com Apocalipse capítulo 19, diz que o espírito da profecia é o testemunho de quem é Jesus, da beleza daquele que reina absoluto sobre todos, daquele que está sentado sobre o trono. Então, ele estabelece 288 homens, imagina isso, que se separaram para esse ministério 24 horas por dia, né? Eles divididos em grupos de 12 pessoas por hora, para ministrarem de acordo com esse modelo, que é o modelo do céu de 24/7, ou seja, adoração incessante. E eu creio que Deus ele está interessado em restaurar, né, esse modelo de adoração, esse modelo de interação com a sua presença, né, onde todos os povos são bem-vindos, né, onde Deus abre essa janela de oportunidades através de Jesus. Jesus vem para inaugurar, né, ele vem para restaurar a tenda caída de Davi, ou seja, ele veio para novamente incluir o homem dentro desse plano, desse projeto, né, desse entendimento que Davi teve para ministrar sempre diante da presença dele continuamente. Ele ordenou que as pessoas, na letra C, ele ordenou que as pessoas provessem finanças para esses sacerdotes e levitas, ou seja, havia um sustento que Davi providenciou para que esses homens pudessem estar constantemente servindo, né, ministrando na casa de Deus. Ele providenciou também as finanças, ele se preocupou com isso, ele preparou tudo isso. Então, quais que são as diferenças básicas entre a tenda de Davi e o tabernáculo de Moisés? Vamos lá. Diferenças entre a tenda e o tabernáculo. Moisés construiu um lugar muito importante para a Arca da Aliança, como nós já vimos, né? Nós não estamos desprezando o tabernáculo de Moisés. Foi um modelo que ele recebeu do Senhor no monte, que Deus deu para ele, ele diligentemente, ele seguiu tintim por tintim, cada detalhe que Deus deu para Moisés, ele fez de acordo como o Senhor ordenou, e por isso que Deus inaugura aquele lugar com a sua presença. A aprovação, como eu falei, é a presença de Deus num lugar, manifesta, e Deus manifesta a sua presença, né, aprovando, é o seu selo de aprovação sobre algo que nós estamos construindo, e Deus visita aquele lugar, né, a tenda, o tabernáculo de Moisés, com a sua presença. Mas a questão é que Moisés, ele nunca inspirou pessoas a se aproximarem da presença, né? Havia uma restrição que era imposta, mas eu não creio que de início tenha sido só uma iniciativa divina, mas quando Deus restringe a presença do povo naquele ambiente, é para protegê-los da morte, para protegê-los da punição, porque algo me diz que dentro deles ainda existia Egito, e eles não poderiam ter acesso a esse lugar. Eles precisavam de alguém que os liderasse até essa presença. Moisés foi um grande líder, legislador do povo de Israel, o maior profeta, talvez, do povo, né, de Israel, aquele que trouxe a lei, né, a Torá para o povo de Israel, diretrizes
bases para que eles vivessem em harmonia e caminhassem com Deus, mas não foi o seu papel inspirar homens para estarem ministrando diante da presença de Deus constante. Era algo que era separado por um clã, para uma tribo, os levitas. Havia um véu que separava. No tempo de Moisés havia um véu que separava um ambiente do outro, o lugar santo do lugar santíssimo. Isso aponta para uma representação da lei. Havia algo que separava e impedia que o homem entrasse completamente nesse novo ambiente, não é, em Deus. Então na letra B diz que Davi continuamente, ele convidava as pessoas para a presença de Deus. Vamos ler lá em Salmo 100, no versículo 4. Junto comigo em Salmo 100, no verso 4. Salmo escrito por Davi. Como eu falei, a maioria dos salmos foi escrito nesse tempo. O tempo em que Davi estabeleceu a sua tenda, o seu lugar de adoração e de honra à presença de Deus, né? Então são salmos lindos que, a partir desse momento da tenda de Davi, começaram a ser cantados, né? O louvor com forma de cânticos e a adoração com músicas diante da presença do Senhor. Ele diz assim, olha: entrem por suas portas com ações de graça e em seus pátios com cantos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Olha só, totalmente alinhado com o que diz o profeta Amós, né? No começo ali do Salmo 100 diz: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Não está falando só de judeu, não está falando só de um povo específico, mas como falou ali Tiago, não é? Lá no livro de Atos ele diz assim, para todas as nações, inclusive os gentios, né? Por isso que Deus estava restaurando esse modelo, para que todas as nações fossem incluídas nesse projeto de Deus, para que todos se achegassem à presença dele. Na tenda de Davi, todos podiam ver a arca, diferente da tabernáculo de Moisés, onde a arca ficava ali preservada, né? Reservada atrás de um véu. Não havia véu nem separação. Davi quebrou a lei de atravessar além do véu, né? Ele rompeu isso, né? Através da sua intimidade, do seu coração. Como eu havia dito, não houve rei que pôde carregar a arca nos seus ombros, né? Não houve rei que pôde se vestir com roupas de um sacerdote, de um levita. E Davi assim o fez e foi aceito por Deus, porque o seu coração estava no lugar certo, diferente de outros reis que quiseram ministrar diante do Senhor, né, e acabaram sofrendo a punição, né, por terem feito isso. Ele era apaixonado pela glória. Essa é a diferença de Davi. Ele era um apaixonado pela glória, Shekinah de Deus, né, a chama da presença do Senhor. Esse foi um tempo de graça e de livre acesso à presença de Deus. Gente, isso fala desse tempo que foi inaugurado por Jesus. Não é? Como eu falei, ele veio na sua humildade, filho de um carpinteiro. Ele veio falando isso, da tenda de Davi, fala da simplicidade, fala da humanidade, da fragilidade de um certo ponto. Né? E ele veio restaurar aquilo que havia se perdido no tempo de Davi. Não é? Essa inclusão, o acesso à presença de Deus. A palavra diz que o véu que separava já não separa mais. E esse véu foi rompido através de quê, gente? Através do sacrifício de Jesus na cruz. Porque o véu simboliza a sua própria carne. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. O convite é para que a gente entre com ousadia, sabe? Nos achegamos até o trono da graça. E ali a gente vai encontrar favor diante de Deus. Aleluia. Letra C diz que Deus quer comunhão e intimidade. É por isso que ele não está interessado em levantar outro tabernáculo. A profecia não fala de um outro tabernáculo, não fala de um templo. Mas a profecia fala de restaurar o tabernáculo caído, a tenda caída de Davi, um modelo que foi colocado por terra, foi esquecido talvez, né? E Deus está dizendo assim, é esse modelo que eu vou restaurar, porque é isso que vai trazer novamente restauração das nações, né? Então Deus quer comunhão e intimidade, é por isso que ele quer levantar esse modelo, esse tabernáculo, nesse momento, né? Que seria o tabernáculo de Davi. Ele não está interessado no esplendor, mas na intimidade com seus filhos. Deus procura uma geração apaixonada como a geração de Davi. Essa geração, como a de Davi, uma geração radical que anseia pela sua presença. Como resultado haverá salvação e haverá vitória. Esse é o resultado de se viver dessa maneira, de ter essas coisas restauradas. Salvação e vitória, como está em Atos 15:17, né? Para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios. Então esse modelo vai ser restaurado para que toda a humanidade busque o Senhor, inclusive os gentios. E nós vemos também isso, que é um modelo que aponta também para o futuro.
aquele que era, que é e que há de vir. Aponta também para o futuro, um reino milenar onde Cristo vai reinar, né? E todas as nações virão e terão livre acesso à sua presença. Glória a Deus, né? D fala assim, um abrigo temporário de Davi dificilmente poderia ser chamado de tabernáculo. O que impressiona Deus e o que impressiona os homens parece ser diferente. Então Deus não se impressiona com as mesmas coisas que nós nos impressionamos. Sabe, Deus não enche os olhos de Deus grandes prédios, grandes edificações, grandes templos, né? O esplendor de todas essas coisas, mas realmente o que está dentro do coração, a simplicidade, a singeleza de como você se achega à presença dele. A grande diferença entre os tabernáculos e a tenda de Davi era o véu, porque na tenda de Davi não existia separação através de um véu, diferente do tabernáculo de Moisés. Nos tabernáculos, os adoradores tiveram de adorar o que estava por trás de um véu, embora nunca soubesse exatamente o que estava lá. Eles tinham que adorar de uma perspectiva onde eles não sabiam o que eles estavam adorando de fato. Eles não conheciam o que estavam depois do véu. Hoje, gente, nós temos uma visão privilegiada. Nós adoramos de um lugar atrás do véu que foi rompido. E nós precisamos manifestar o que nós vemos nesse lugar para as nações da terra, para aqueles que ainda precisam ser incluídos no plano de Deus. Aleluia. Então a nossa perspectiva hoje é diferente. Embora nunca soubesse o que estava lá, eles adoravam. Nós já sabemos o que está lá. Nós precisamos continuar adorando e levantar esse modelo. Na tenda de Davi, a glória de Deus foi vista por todos. Na tenda de Davi, todos podiam contemplar a arca e a presença de Deus manifesta. A chave para isso era o desejo de Davi pela presença de Deus. Então, o desejo de Davi pela presença, olha só isso, o desejo que Davi tinha de se relacionar com Deus, de ter intimidade com Deus pela presença de Deus, ele trouxe a bênção sobre o seu reinado e para toda Jerusalém, para todo Israel. Olha só. E essa era a chave. O desejo de Davi pela presença incluiu os povos, incluiu as pessoas. Davi desejava a presença de Deus sobrenaturalmente. Isso levou Davi a torná-lo disponível para todos o seu povo. Ele tornou a presença de Deus disponível para o povo inteiro, né, por causa do desejo que ele tinha pela presença de Deus. Esse é o tabernáculo que Deus quer restaurar. Sabe, a presença de Deus não é um prêmio só para você, mas precisa ser compartilhada. Amém? E Deus está querendo restaurar o tabernáculo, a tenda de Davi, que caiu, né, nesses dias, e o Senhor está já restaurando através dessa geração que Ele tem levantado, que manifestará o reino entre as nações. Eu creio que eu estou falando com essa geração e nós estamos aqui treinando essa geração e ministrando para essa geração. É hora de nós nos levantarmos e resplandecermos a nossa luz. Amém, gente? Então pula aí para o capítulo 8, só para a gente dar uma pincelada final aqui e fechar falando em relação na página 19, não é? Sobre adoração e intercessão, que é um modelo celestial, é um modelo que acontece nos céus, que é o modelo harpa e taças. Então, preciso que você abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8. Abre comigo lá, Apocalipse 5, 8. Adoro estudar Apocalipse, meditar sobre Apocalipse, ler. É o único livro da Bíblia que há uma promessa, né, de bem-aventurança para aquele que lê as palavras dessa profecia. São felizes aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, porque o tempo está próximo. Apocalipse 5, 8. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu achar aqui na minha versão, tem um aí na sua apostila, mas diz assim: quando o Cordeiro recebeu o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha, olha aqui, ó, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com essas palavras. Eles entoavam um cântico novo, eles possuíam nas mãos, não é, harpas e taças de ouro cheias de incenso. Diz assim, que existe uma grande conexão entre a adoração e a oração. Lembre-se que a gente estudou sobre o tabernáculo de Moisés, e havia ali, antes do lugar santíssimo do Santo dos Santos, ali na frente do véu, o altar de incenso. Era onde o sacerdote ele trazia as especiarias, né? Aquelas especiarias que eram colocadas juntas, uma receita que Deus tinha dado a Moisés para ministrar diante da presença dele.
elas teriam que ser mescladas ali e queimadas na presença de Deus. Então, essa visão que João tem, né, dos seres viventes, os 24 anciãos que estavam prostrando diante do Cordeiro, eles possuíam nas suas mãos harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, existe uma conexão, gente, entre a adoração e a oração. Em Apocalipse 5:8 diz que encontramos uma relação entre as harpas e as taças. Os anciãos são os líderes, eles têm harpas, ou seja, representa a adoração com louvores, com música, não é? A adoração. E taças com incenso, ou seja, representa as orações do povo de Deus. Então, diante da presença do Senhor ali em Apocalipse capítulo 5, as orações que nós fazemos, que nós ministramos diante da presença do Senhor, e era isso que estava implícito, isso que estava, na verdade, tangente no tabernáculo de Davi. Existia constantemente oração, 24 horas por dia, 7 dias da semana, homens que eram full time ali, né, em tempo integral, ministrando na presença de Deus. Havia recursos para isso, para que eles estivessem ali. Então ele estava, ele era um espelho de um modelo que existe no céu, onde orações chegam constantemente diante da presença de Deus e onde existe louvor fluindo constantemente também diante do altar do Senhor, diante do trono daquele que está sentado sobre ele, não é? Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos um paralelo imediato com o que Davi entendeu e revelou, né, através da tenda dele, né? Então, quando a harpa, que é a música e a adoração, se encontra com a taça, que é a intercessão, então ocorre uma dinâmica espiritual, né? Existe um paralelo e uma conexão direta com o que está acontecendo no céu. Então algo tem que desatar na terra, algo que tem que se desdobrar sobre a terra quando nós manifestamos uma realidade espiritual sobre a terra. Lembre-se mais uma vez, desde o início até o fim, você vai ler também no começo de Apocalipse, que Deus ele nos chamou para sermos reis e sacerdotes, homens de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos e nações, todas as línguas. Deus separou para si reis e sacerdotes para Deus, tá? Então isso será restaurado, já está sendo restaurado, porque existe um povo que já está vivendo, que tem um entendimento de que isso é a dinâmica que existe nos céus e está estabelecendo essa dinâmica sobre a terra, para ver a transformação de todas as coisas e acelerar a vinda do Senhor Jesus. Amém? É essencial notar aí na letra B que os intercessores adoradores devem ter seus olhos fixos no trono da beleza transcendente de Deus. Ou seja, eles ministram na presença, mas a partir de uma perspectiva celestial. A partir da perspectiva de que eles estão olhando aquele que está sentado sobre o trono, eles manifestam adoração e intercessão olhando para aquele que está sentado, sem tirar os olhos daquele que está assentado sobre o trono e sobre o Cordeiro. A beleza que flui desse ambiente, né, de contemplação e adoração. Apreciar a beleza de Deus é um dos segredos da qualidade da adoração de Davi, gente. Davi ele entendia que esse estado contemplativo da presença, de meditar, não é, em quem é o Senhor. Quando nós paramos tudo, para tudo, como Deus tem feito agora nesses dias, parando a gente. Quando Ele para tudo, para que a gente sente e contemple Ele, o que Ele está fazendo, que assolações Ele tem feito sobre a terra, né, tudo que Ele está operando no meio das nações. Você para contemplar o poder de Deus, que mesmo em meio a tantos distúrbios nas nações, Ele ainda para si separou um povo, que Ele enche de paz, de alegria e de uma certeza de que Ele está com esse povo, que Ele está manifestando os seus preceitos, né, o seu coração, os seus planos para esse povo, e Ele os inclui nesse plano de restauração da terra. Ele diz, olha, você é meu parceiro nisso, continue adorando, continue intercedendo, né? Então nós precisamos entender como Davi entendeu, contemplar. Ele disse, uma coisa eu pediria ao Senhor e essa eu vou buscar, para que eu possa habitar na tua casa e inquirir no seu templo, aprender, meditar no teu templo, contemplando a beleza do Senhor. Então apreciar a beleza de Deus é um dos segredos e qualidades da adoração de Davi. O desejo primário da vida de Davi era contemplar a beleza de Deus. Salmo 27:4, esse salmo que eu acabei de citar. A esfera da beleza de Deus, gente, é fundamental para a adoração intercessora. Algo que vai fazer com que a adoração intercessora ela seja sustentável, algo que vai perdurar, vai se perpetuar, é justamente se nós mantivermos o nosso foco em Jesus. É quando nós nos aproximamos dele e contemplamos tudo que ele é. Isso vai automaticamente desencadear uma dinâmica no nosso espírito que nós precisamos voltar àquele lugar.
E todas as vezes que a gente volta, a gente rende mais adoração e a gente traz as nossas petições, a gente traz a nossa oração de intimidade e a gente, né, mais uma vez mergulha nesse ambiente, né, de intercessão e de clamor. Não só por nós, mas também entendendo que nós somos agentes de transformação, como reis nessa terra que o Senhor nos estabeleceu, para baixar decretos do céu que vão mudar a realidade de povos e nações e das nossas famílias também, tá? Então, adoração e intercessão, elas têm que estar enfocadas na beleza de Deus. Salmos 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Lembra da canção? Uma coisa eu vou pedir, né? Que eu possa estar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Diz assim: o maior desejo da vida de Davi era contemplar a beleza de Deus, a qual era central no tabernáculo de Davi. Tudo que aqueles 288, né? É isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tudo que aqueles, é isso mesmo, 288 homens que ministravam 24 horas por dia em tempo integral, eles decretavam e declaravam a grandeza de Deus, a beleza de Deus. Isso é louvor a Deus, fazer quem Ele é conhecido, fazê-lo conhecido entre os povos, né? Na congregação, no público, declarando os atributos do nosso Deus. Isso é louvor a Deus, tá? Então esse era o maior desejo, era central isso no tabernáculo de Davi. Uma revelação especial dada ao rei Davi foi o tema das emoções e as afeições de Deus. Davi, ele entendia o coração de Deus, né? Ele tocava o coração de Deus. Deus disse assim: achei um homem conforme o meu coração. E ele sentia o que Deus sentia por ele. Ele manifestava as emoções de Deus em relação a Israel, em relação às nações, em relação a ele próprio, né? E nesses tempos Deus está criando adoradores e intercessores que vivem para contemplar a beleza, a sua beleza, como fez o rei Davi, aleluia. B diz assim, no Salmo 149, Davi escreve a dinâmica essencial, a dinâmica que é essencial para o movimento de adoração e oração prazerosa. Porque às vezes a oração, se a gente pensa em oração prolongada, muito tempo, né? A gente pensa em algo que vai nos deixar entediado, mas Davi, ele quebra um paradigma aqui, que para que a oração seja sustentável, seja algo que eu seja sempre fazendo, né? Sempre yielding my spirit to, ou seja, dando vazão ao meu espírito para que ele faça. Eu tenho que achar satisfação. Algo tem que satisfazer. Se eu não gosto de orar, porque tem algo que não me satisfaz quando eu estou orando. Então, qual que é o meu foco durante a oração, durante a ministração, adoração e intercessão? É a beleza de Cristo. Isso vai sempre me atrair de volta a esse lugar de oração, de adoração, que vai trazer satisfação para a minha alma, meu espírito. O rei escreveu sobre os prazeres e deleites de Deus. Ele fala das delícias que estavam à destra do Senhor. E seus sentimentos pelos seus, ou seja, à medida que a gente se aproxima de Deus, com prazer, contemplando quem Ele é, Ele também vai manifestar as suas emoções, o seu desejo por nós, sobre nós. Ele diz que o Senhor, lá em Sofonias, diz que o Senhor se deleita em nós, com cânticos. Ele canta sobre nós, né? E isso é conhecido, isso está estabelecido nas Escrituras. A doutrina da beleza e do desejo de Deus pelo seu povo. Afeições e as emoções de Deus sobre o seu povo. Deus deixa claro, né, ao longo da Bíblia, o que Ele sente pelo seu povo, o que Ele sente pela sua igreja, por Israel, né? E por ensinar, Ele também nos ensina como desfrutar dessa dinâmica e desfrutar também desse relacionamento com Ele, tá bom? Salmo 149:4 diz assim: porque o Senhor se agrada do seu povo. Olha só, Deus, Ele se agrada de nós. Ele tem prazer em se relacionar com o seu povo. Diz assim: Ele adornará os mansos com a salvação. Salmos 36:8 está escrito: e os farás beber da corrente das tuas delícias. Olha que maravilha. Salmos 16:11 diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmo 149:2 alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Aleluia. C diz assim: Deus transmite ao seu povo, através da redenção, a mesma beleza, desejo e prazer que ele possui. O reinado da sua beleza e o desejo é uma realidade essencial para a oração, de dia e de noite. Então, qual que é o elemento essencial para a oração de dia e de noite, constante?
é o reinado da beleza de Jesus. E o desejo que ele sente pelo seu povo, o desejo que ele sente por mim e por você, de estar próximo, de estar perto, de se relacionar e se manifestar, tá? Então nós vamos ver aqui que essa oração libera os juízos de Deus contra o pecado. Então quando você se posiciona dessa maneira, duas coisas vão acontecer. Deus vai revelar a sua beleza, ele vai revelar as suas afeições, como ele se sente, né? Deus vai revelar o que está no seu coração, mas também nós, desse ambiente, nós vamos liberar os juízos de Deus sobre o pecado. O nosso clamor a Deus, gente, você vai lá para o Êxodo para você ver. Deus diz que ouviu o clamor do seu povo. Isso fez com que Deus levantasse Moisés para libertar o seu povo, porque ele disse, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, vou ouvir com justiça, e vou visitar aqueles que têm oprimido Israel com o meu juízo. Então o nosso clamor a Deus, nossa oração, ela libera o juízo contra o pecado, contra a doença e a rebelião, conforme que está descrito em Salmo 149 ali, versículos 5 ao 9, tá? Então nós vamos ver aqui 4 facetas, 4 expressões aqui da adoração intercessora, tá? Em primeiro lugar, a adoração é concordar com o que Deus é. Diga isso. A adoração é concordar com quem é Deus, tá? Dizendo assim, tu és santo, tu és bom, tu és misericordioso, tu és benigno, tu és longânimo. Isso é adoração. É entrar em acordo, gente, com quem Deus é. Então eu não consigo entender como isso é entedioso. Como isso me faz ficar bored. Eu estar diante da presença de Deus concordando com aquilo que Ele é. Nesse momento exato que nós estamos gravando e você vai ouvir esse vídeo, a adoração ela não parou, ela continua. E os céus, de acordo com Apocalipse 5, estão declarando isso constantemente. Pega ali Apocalipse 4, 5, você vai ver a adoração celestial. O livro de Apocalipse completo. Você vai ver que há uma dinâmica de louvor e adoração a Deus constante nos céus. Então eu não consigo ver isso como algo que traz tédio para alguém que se propõe a entender essas coisas. Então, em segundo lugar, a intercessão é concordar com o que Ele prometeu fazer. Então, a adoração eu concordo com quem Ele é, e a intercessão eu concordo com o que Deus, na sua palavra, já prometeu fazer. Eu vou declarar isso de acordo com a sua palavra, porque Ele já prometeu fazer. Então, eu concordo com isso, eu entro, como diz, em agreement, eu entro em acordo com isso. É como você faz um contrato, você entra em acordo e aquilo tem que ser executado pelas partes. Então, quando começo a orar de maneira intercessora, eu estou entrando em acordo com o que Deus já falou nas suas promessas. Dizendo, Senhor, derrama o teu espírito, em avivamento e juízo. Ou seja, traz avivamento como houve no acampamento de Israel, lá em Gósen, e traz também juízo para o povo do Egito, para o faraó, para a dureza de coração dele. Então, a dureza dele foi quebrada para que o povo fosse liberto. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. 3. O arrependimento é romper nosso acordo com as trevas. Então você começa a concordar com as promessas de Deus e entra em desacordo agora com as trevas. Em outras palavras, fazemos guerra espiritual através do nosso acordo com Deus e o nosso desacordo com o inimigo. Aleluia. Em quarto lugar, a oração da cura é entrar em acordo com o coração de Deus. Agora a oração de cura é entrar de acordo com o coração de Deus. Porque o coração de Deus, o seu desejo é de restauração, é de cura. É de redenção. Então, rompendo nosso acordo com a doença. Então, preciso decretar isso também. Para que aquele que está doente, a justiça de Deus é cura. Para aquele que está doente, a justiça do Senhor é cura. Aleluia. Então, aqui nós vemos em seguida 3 aspectos importantes. Aspectos principais. Que é a adoração, intercessão e ministério profético. Adoração, intercessão e ministério profético. A chave para o culto congregacional é a combinação do ministério profético com a adoração ungida que flui no meio de uma intercessão ardente. Essas 3 dimensões são expressões do mesmo rio. B. O Espírito Santo está orquestrando um movimento de adoração que é de oração e também profético. Tá? Porque entra em acordo com o que Deus disse que ia fazer. Isso é uma oração profética, e a adoração profética é entrar em acordo com quem é Deus. Lembre-se, Apocalipse 19 vai dizer que o espírito de profecia é o testemunho de quem é Cristo, de quem é Jesus, tá? Voltando aqui para o estudo. Ele está, então, o Espírito Santo orquestrando essa movimentação, esse movimento de adoração, que é de oração e também profético.
Hoje, qualquer um que está prestando atenção ao que o Espírito Santo está dizendo, pode entender que ele está restaurando esses três aspectos. Você não precisa ser um gênio para ver que o Senhor realmente ele tem restaurado esses aspectos no meio da sua igreja, no meio da sua noiva, do seu corpo, não é? Ele está restaurando o movimento de intercessão, o movimento de adoração e oração proféticas. Amém? C. O rei Davi foi o primeiro homem a reunir no mesmo cenário a unção profética, o foco na beleza e desejo por Deus, música profética, canções, oração contínua, dia e noite, etc. Então Davi foi o primeiro a inaugurar isso, né? Ele foi um pioneiro nisso. Ele estabeleceu isso como parte do seu reinado, né? Isso fazia parte da sua gestão sobre o povo, né? No seu tempo ali que ele esteve governando a nação de Israel. Isso era a parte fundamental, né? Era um pilar da sua liderança, tá bom, gente? Então o poder da unção profética no culto de intercessão foi declarado por Davi no Salmo 149, olha só. Salmo 149, 6 a 8, vai dizer assim: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. Ou seja, louvor na garganta e espada nas mãos. 7 diz assim: para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos. Ou seja, para trazer o juízo de Deus, né, através dessa dinâmica de adoração e intercessão. Para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. A adoração centrada em Deus, na letra D, diz: com louvor que o exalta, libera a justiça do Senhor. Ou seja, a adoração centrada em Deus, com louvor que o exalta, libera a justiça sobre a terra. Então você quer ver Deus operando a sua justiça? É quando o povo se posiciona em adoração centrada em Deus, com louvor que exalta quem é Deus. E aí a justiça de Deus é liberada sobre as nações. As duas principais formas de ministério profético, expressadas através da intercessão, são duas principais formas de ministério profético através da intercessão. Primeiro, proclamando a vitória de Deus. Essa é uma arma que nós não usamos com frequência. Decretar a vitória do nosso Deus sobre as situações. Então existe uma situação agora instaurada, né? E nós precisamos declarar quem é o nosso Deus, a vitória do nosso Deus, que já foi estabelecido. No tempo de Deus, a sua vitória já existe, tá? Nós sabemos disso. Agora é tempo de nós, como seu povo, levantarmos nossas mãos e decretarmos a vitória do Senhor sobre a situação que foi instaurada. Deus, ele não perde nunca, tá bom? Então, concordando com a supremacia de Jesus, declarando decretos proféticos, lançando, esse é o momento, e lembrando Deus de suas promessas. É tempo de mergulhar na palavra e lembrar ao Senhor todas as suas promessas. Não que ele tenha esquecido, gente. Quando a gente fala lembrar a Deus, é declarar de volta para ele o que a sua palavra diz. É entrar em acordo com o que a sua palavra diz para que ele execute tudo aquilo que ele prometeu. O que ele está esperando de nós é nos posicionarmos em acordo com ele, amém? E em segundo lugar, ao denunciar o inimigo, confissão de pecado, resistindo a Satanás e renunciando às obras das trevas. Essa é outra dinâmica da intercessão. Denunciar o inimigo, tá? Fazer conhecida essas obras e se arrepender para que o inimigo seja envergonhado. A confissão de pecado, e aí nós vamos resistir a Satanás e renunciar às obras das trevas. Em último lugar, dentro do quadro aí está escrito, página 21, dizendo: Deus está criando uma geração de adoradores. Há pessoas que esperam que as coisas aconteçam, mas os intercessores fazem as coisas acontecerem. Será que eu estou falando aqui diante de pessoas que vão fazer com que as coisas aconteçam? Nós temos esperado uma cura, nós temos esperado uma solução dos governantes, quando o Senhor está dizendo assim para mim e para você: olha, eu coloquei a cura e a solução dentro de você. Eu estou esperando que a minha igreja se posicione em intercessão, né? Para que ela faça com que as coisas aconteçam. É hora de tomar nossas harpas, nossa adoração e as nossas taças, a nossa oração intercessora, enchermos as taças de ouro que estão diante da presença de Deus. Conectar essas duas ferramentas espirituais vai produzir uma explosão espiritual em todos os lugares. Eu quero orar encerrando essa matéria, encerrando essa aula, abençoando a tua vida, a tua casa. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que essas dinâmicas não só se desatem, se desdobrem no meio da tua igreja de uma maneira mais intensa nesses dias, mas que nós possamos testemunhar, Senhor,
da vitória que nos é concedida quando nós entramos em acordo com quem Tu és e com as promessas que o Senhor declarou na Tua palavra que o Senhor faria. Por isso, Senhor, posiciona agora a Tua noiva, a Tua igreja, com entendimento, Senhor. E essas pessoas que estão assistindo essa aula agora, Senhor, que haja uma revolução no seu espírito, Senhor, um novo entendimento, Espírito de Deus, profético, Senhor, nesse tempo que é crucial para que se levantem homens e mulheres que tenham um compromisso de estarem ministrando em Tua presença, Senhor, dia e noite. Senhor, com o coração voltado, entendendo um modelo que o Senhor entregou a Davi, essa chave, Senhor, que desatou, Senhor, essa chave que trouxe a realidade celestial para todo o reinado de um povo, onde Davi, ele obteve vitória, Senhor, e foi um homem que teve êxito, Senhor, no seu reinado, e teve paz, Senhor, até o seu último dia. Senhor, eu abençoo, Pai, cada um desses meus irmãos que juntos aqui estivemos para compartilhar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que você possa ser cada dia mais abençoado e cresça no conhecimento e na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém.